Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciando esse vídeo de estudo do Catecismo da Igreja Católica, vamos fazer a oração do estudante de Santo Tomás de Aquino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Bom, nesse vídeo nós vamos tratar do último ponto sobre o Antigo Testamento, com os quais, ponto estes, o Catecismo da Igreja Católica nos ajuda a compreender um pouco sobre as características da oração, no caso bíblica, né? Que são características da oração cristã, sobretudo católica. Esse último ponto, que começa no número 2585, ele vai falar agora sobre o livro dos Salmos, né? O livro dos Salmos, que o Catecismo da Igreja Católica traz como a oração da Assembleia, porque o livro dos Salmos, os Salmos eles são utilizados largamente, é claro que até hoje, sobretudo pelo povo judeu. E no Antigo Testamento, né, era a oração por excelência, porque é uma oração litúrgica, né? Com a oração dos Salmos, compreende-se, nos fala o Catecismo da Igreja Católica, que a oração comunitária ela tem uma força muito grande. É a oração da comunidade. Embora os Salmos também tenham expressões de orações pessoais, né? Os Salmos, o que nós encontramos nos Salmos, em todos os Salmos que a gente lê? A gente encontra de um lado, por exemplo, a meditação sobre a miséria humana, né? O homem que muitas vezes procura vingança, o homem que se desespera, o homem que quer jogar a culpa em Deus de todas as suas misérias, o homem que não entende as coisas. Mas, de um outro lado, o Salmo sempre termina com uma oração de confiança, né? Ou seja, de confiança em Deus, desse Deus que, apesar de conhecer a miséria humana e apesar de sofrer a ingratidão do homem, ele nunca abandona o ser humano. Ele é um Deus verdadeiro, ele está sempre com o ser humano, né? Geralmente se considera Davi como se fosse o compositor de todos os salmos, mas na verdade não, né? Alguns salmos provavelmente foi Davi quem compôs, mas outros salmos nós não sabemos quem foi. Os salmos são poesias, são para ser cantadas e utilizadas também na Assembleia Litúrgica, né? Então, o número 2585 nos lembra que os salmos, ou os louvores, né, são uma obra-prima do Antigo Testamento, né? Tanto que muitas vezes nós, quando rezamos os salmos, porque o salmo se reza na verdade, né? Mesmo quando a gente está lendo, a gente está rezando o salmo. Nós lembramos de muitas passagens do Antigo Testamento, porque eles fazem uma revisitação na história do povo, na história de Deus com o povo, e procuram até compreender essa história, né? Colocado aqui em forma poética. Bom, o Salmo, número 2586. É interessante nós percebermos nesse número que o Catecismo da Igreja Católica nos lembra que o Salmo tem duas dimensões que são inseparáveis, a dimensão pessoal, mas também a dimensão comunitária. Alguns salmos a gente percebe que são orações de um salmista que eleva a sua oração a Deus, né? Ele deixou isso por escrito. Alguns outros salmos a gente percebe que são salmos que falam sobre a oração comunitária, né? O caminhar do povo de Deus para Deus, o caminhar do povo de Deus
para esse Deus, seja um caminhar marcado pela fidelidade ou um caminhar marcado pela infidelidade, né? Então aqui os Salmos, nesse número 2586 do Catecismo, corrobora o que eu falei anteriormente, né? O Salmo mostra a vida do homem, a vida de Deus e o relacionamento entre essas duas vidas, né? Muitas vezes conflituosa por parte do homem, nunca por parte de Deus, né? Deus está sempre disposto a perdoar e a caminhar junto com o ser humano. No número seguinte, 2587, o Catecismo da Igreja Católica diz que é o seguinte: o Saltério, é o Salmo, né? É o livro em que a palavra de Deus se torna oração do homem, né? Ou seja, tudo aquilo que Deus chama o homem a realizar, então a palavra de Deus que se encarna no coração humano, já no Antigo Testamento, né? O homem ouve a palavra de Deus, e essa palavra de Deus agora, ela se torna oração. O homem vai cotejar, ele vai comparar a sua vida com aquilo que Deus ensina, e através do Salmo, ele vai desvelar os momentos de fidelidade, mas também os momentos de infidelidade por parte do homem, mas sempre os momentos de fidelidade por parte de Deus, né? Então, no número seguinte, 2588, o Catecismo da Igreja Católica nos mostra que as várias expressões dos Salmos, né? Os Salmos têm vários modos de se manifestar através da poesia, de desvelar esse mundo humano, o relacionamento dele com Deus. Ele se torna, então, não só uma oração litúrgica, ou seja, uma oração que era feita no templo, mas ele se torna também uma oração que brota, que se faz verdade no coração do homem, né? Porque o Salmo fala também da vida do homem. E o Catecismo continua nesse número, 2588, perdão. E é aqui que a gente percebe que, apesar de nós falarmos do livro dos Salmos, dentro do livro dos Salmos nós temos várias coleções, ou seja, grupos de salmos que têm características em comum, né? Então, fala o Catecismo aqui, ó. Quer se trate o salmo de um hino, é um tipo de salmo, né, que pode não ter não só um salmo, são vários salmos com as características de um hino. De uma oração de aflição, de ação de graças, de súplica individual ou de súplica comunitária, de um cântico real ou de um cântico de peregrinação, ou ainda meditação sapiencial. Os salmos sempre são o quê? Um espelho das maravilhas de Deus na história do seu povo e das situações humanas vividas pelo salmista, por aquele que compôs, né? Então, vem corroborar o que eu estava dizendo. Os salmos estão impregnados dessa reflexão sobre o cotidiano do homem, mas sempre procurando enxergar esse cotidiano do homem com o olhar de Deus, né? Bom, apesar de nós termos várias coleções dentro do livro dos Salmos, grupos de salmos que têm mais a característica de um hino, grupos de salmos que têm mais a característica de um louvor, de ação de graças, grupos de salmos que têm mais a característica de salmos individuais, outros de salmos comunitários, grupos de salmos que têm mais a característica de serem salmos utilizados quando o povo estava em peregrinação, ou grupos de salmos que têm essa característica de exaltar a realeza de Deus, né? Os salmos, porém, têm todos eles duas características em comum: a sua simplicidade e a sua espontaneidade da oração. O salmista fez a sua poesia, que nós chamamos de salmo, com tudo aquilo que ele trazia de dentro. Tantas vezes que, ao rezarmos um salmo, parece meio ousadia algumas palavras que são utilizadas para se referir a Deus. Mas é porque o salmo é uma oração espontânea, que mostra a dor do coração humano mesmo, né? Mostra a sua dúvida, mas ao mesmo tempo uma dúvida ou uma dor que vem vencida quando o salmista para e contempla e experimenta a misericórdia de Deus, né? Então, é uma oração simples, que brota do coração humano, de um amigo que se sente capaz de conversar com outro amigo. Deus é o meu amigo.
É o meu Deus, é o meu Senhor, mas Ele é o meu amigo, né? Bom, a Igreja Católica também tem um carinho muito grande pelos salmos, né? Tanto que nós temos sempre o salmo presente na Santa Missa, e se vocês repararem, algumas vezes, ou na maioria das vezes, o salmo ele tem uma ligação com a primeira leitura, né? Não é resposta à primeira leitura, de forma alguma, porque o salmo também é a palavra de Deus, mas não deixa de ser uma reflexão sobre aquilo que muitas vezes aconteceu na primeira leitura, né? Ou fatos relacionados à primeira leitura. Além disso, nós temos um outro tipo de oração na igreja chamada liturgia das horas, né? Antigamente a gente chamava de breviário. Hoje a gente chama mais de liturgia das horas, que é rezada geralmente pelos bispos, pelos padres e diáconos, mas hoje, graças a Deus, nós temos muitos leigos e leigas que têm descoberto a importância dessa oração da liturgia das horas, que é toda centrada também na oração dos salmos, né? Nós temos oração da manhã, das 9, das 12, das 15, oração da tarde, completas, que é a oração da noite, o ofício das leituras, né? Então, todas elas ali trazem 150 salmos que são distribuídos durante o mês todo, né? E muita gente tem redescoberto essa beleza que é você rezar com os salmos. Claro que às vezes para nós é difícil, porque às vezes lemos um salmo, rezamos um salmo, que está falando sobre dor, está falando sobre guerra, e muitas vezes a nossa vida, nós não estamos vivendo essa guerra, por exemplo, no Brasil, né? Essa guerra como a gente encontra em outros lugares, né? Ou talvez na nossa vida pessoal a gente não está vivendo uma dor como está descrita naquele salmo. Mas lembremos que o salmo tem essa característica comunitária. Eu estou rezando aquele salmo. Talvez aquele salmo não me toque no sentido de que eu não estou vivendo aquela dor. Mas eu sei que alguém, algum cristão, alguma pessoa no mundo está passando por aquela dificuldade. E ao rezar aquele salmo, eu não rezo só por mim. Eu rezo por todo o povo de Deus, né? É assim que a gente aprende, por exemplo, no seminário, quando a gente começa a aprender a rezar a liturgia das horas, a rezar o salmo. E a gente aprende que o sacerdote, quando reza a liturgia das horas, reza o salmo, ele não está rezando só por ele está rezando por todo o povo de Deus. Então, apesar do salmo falar de uma dor que de repente eu não estou passando, mas alguém está passando por aquela dor. E o salmo sendo também uma oração comunitária, aquela oração nós sabemos misteriosamente, que a oração nunca é desperdiçada, ela vai ajudar alguém, ela vai tocar o coração de alguma pessoa. Então, com esse estudo, que nós possamos valorizar um pouquinho mais a oração dos salmos, lembrando que Jesus aprendeu a rezar os salmos, né? Jesus, como um bom judeu, com certeza rezava os salmos diariamente. É um jeito primordial de conversar com o nosso Deus e de ter contato também com a miséria humana e, ao mesmo tempo, de ter contato com a misericórdia de Deus. Com esse vídeo, então, nós terminamos todo o estudo sobre essa característica bíblica do que é a oração no Antigo Testamento. Desde ali passamos por Abraão, por Moisés, passamos por Davi, passamos por Elias, terminamos com a oração dos Salmos, né? E dos outros vídeos em diante, vamos agora começar a estudar a característica da oração bíblica, agora no Novo Testamento, tendo como pontos centrais a pessoa de Jesus e depois também a pessoa da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.